Bem, nós vamos apresentar um pouco sobre radiocirurgia para neurinômado acústico, que também é conhecido como esquivanoma vestibular, informações bem básicas para os pacientes. Então, como a gente sabe, o neurinômado acústico é um tumor benigno de crescimento lento, geralmente está associado com uma perda auditiva progressiva e esse é o sintoma mais comum. E geralmente se localiza no ângulo ponto cerebelar, o tumor mais comum do ângulo ponto cerebelar. Então, após se descobrir esse tumor, geralmente isso é descoberto por uma ressonância magnética. A tomografia pode dar algumas sugestões, mas a ressonância que define. Existem algumas opções de tratamento. A microcirurgia é um tratamento de escolha, principalmente para lesões grandes que têm compressão de tronco. É um tratamento que já existe há muitos anos e em boas mãos com bons resultados. Mas a radiocirurgia também é um tratamento mais novo que tem excelentes resultados. Ela pode ocorrer tanto em associação após a microcirurgia, quando você tem uma lesão grande que você consegue descomprimir ou retirar parcialmente o tumor. A radiocirurgia pode ser um tratamento complementar, mas a radiocirurgia também é uma opção em alguns tumores menores, onde não há compressão de tronco, tumores pequenos, geralmente menores que 3 centímetros, e também em pacientes que não têm condições clínicas para microcirurgia, né? Sem contar também com a escolha do paciente. O paciente também pode ajudar conversando com o seu médico e definir qual as opções, sendo informadas as opções de tratamento disponíveis. Então, o que seria? A gente vai focar um pouquinho na radiocirurgia. A radiocirurgia é um tratamento moderno, né, onde você dá uma dose de radiação focal associado por uso de estereotaxia para se ter a noção precisa de onde se encontra a lesão e minimizar o máximo possível o erro, se dá dose unicamente na lesão e não em todo o cérebro como era feito antigamente. Então, vários tumores podem se beneficiar dessa técnica. No caso, a gente vai focar mais no neurinoma, né? Quem participa desse tratamento é o neurocirurgião, o radio-oncologista, os físicos médicos e o tecnólogo. A indicação é feita após a discussão com o médico, né? O médico neurocirurgião que vai definir qual, junto com o paciente, qual o tratamento será de escolha, e sendo a radiocirurgia, ele será encaminhado para o neurocirurgião, o radio-oncologista com experiência nesse tipo de técnica. Geralmente é necessário fazer uma ressonância nova, uma ressonância específica e a tomografia específica para a realização da radiocirurgia. Isso pode ser feito com Fremle ou frameless. Quando é feito com Fremle no Gamma Knife ou em alguns aparelhos também de do Linac, é colocado desse jeito, com anestesia local. Geralmente os pacientes suportam muito bem. Depois do halo, né, quando é necessário, eles fazem a tomografia com o halo. Se não for necessário, eles fazem com a própria máscara mesmo a tomografia. E depois disso é feito todo o planejamento. Esse é um exemplo de um planejamento feito no BrainLab do Linac, onde se calcula onde está a lesão, se localiza ela precisamente e após isso, após esse planejamento com essa equipe do físico, do neurocirurgião e do radio-oncologista, é planejado e realizado o tratamento. Existem diversas máquinas que podem fazer o Novalis, o CyberKnife, o Gamma Knife. E geralmente algumas dúvidas o paciente tem depois do tratamento. Quando é feito o pino, né? Se aquilo cicatrizará, de um modo geral cicatriza muito bem. Pode se lavar o cabelo, fazer tudo normalmente no dia seguinte, quando você tem um pino. Quando não se tem um pino, fazer tudo normalmente, sem nenhuma contraindicação específica, né? Dor de cabeça leve alguns podem sentir depois da retirada, quando se coloca o halo. Sem o halo, geralmente isso não ocorre. E a maioria dos pacientes não se queixam muita coisa após a realização da radiocirurgia, mas obviamente caso note algum tipo de alteração mais específica, deve procurar o médico, né? E as situações específicas, qualquer situação que foge à normalidade deve ser comunicado ao médico. De um modo geral, a radiocirurgia é realizada, procedimento minimamente invasivo, o paciente vai, no mesmo dia vai para casa, sem grandes problemas, mas qualquer tipo de intercorrência, o paciente deve informar ao seu médico.
Só isso e fica atento a, no caso do neurinoma, os exames do follow-up, é necessário uma ressonância de controle depois da realização. De um modo geral, se realiza isso 3 meses, depois anualmente para ver se a lesão está estável ou não. Lembrando que na radiocirurgia a gente vai tratar a imagem, então os exames de imagem, o exame de controle será essencial para a gente ver se o tratamento está ocorrendo como esperado, ou se será necessário uma nova radiocirurgia ou até uma abordagem cirúrgica, se essa for, se continuar ocorrendo o crescimento, né? Lembrando que na maioria das vezes os trabalhos, grandes trials mostram que a maioria dos pacientes tem um controle muito bom com a radiocirurgia. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.